Fala galera, meu nome é Luiz Dias Fernandes, meu nome indígena é Canemingue, significa aquele que tem os olhos da onça, no dialeto guaianá. Eu vim hoje aqui a convite do Overland Brasil falar um pouquinho sobre as origens do meu projeto. Eu sou proprietário do Gurgel Sasquatch Overlander, né? Um projeto iniciado em 2017 mas que tem raízes aí com o histórico da minha vida, né? As coisas que eu vivenciei desde moleque. Desde moleque sempre tive inclinação para esportes radicais, esportes de aventura, né? Aos 8 anos já andava de skate, aos 12 já surfava, mas aos 14 anos eu fiz a minha primeira grande aventura. Eu atravessei a Serra do Mar, de Mogi das Cruzes até Bertioga pela mata. Foram 2 dias de caminhada, né, atravessando rios, e atravessando cachoeiras, enfim, foi uma grande aventura. O meu começo em veículos de aventura foi em 2003, quando eu comprei o meu primeiro Jeep. Eu tinha 23 anos na época, comprei um Lada Niva 1990, modelo 91, e esse carro me acompanhou durante 15 anos da minha vida. Eu pratiquei off-road tradicional com ele, né? Faço parte até hoje do comando off-road Baixada Santista, mas não me limitei somente a isso, né? Fiz várias viagens com ele e tal, conheci vários lugares do Brasil, também viajando e conhecendo aldeias indígenas. Eu sou formado em História pela Unicastelo e tenho pós-graduação em Arqueologia pela Unisa de Santo Amaro. Então, ora eu estava viajando por lazer, ora eu estava viajando a trabalho, né? E então, assim, praticando overland, praticando off-road e ao mesmo tempo, de certa forma, praticando overland, apesar de que na época não existia esse jargão, nem conhecia essa ideia do overland, né? Mas praticava instintivamente, né? Fiz várias viagens com ele e na época eu já tinha a ideia de criar um carro que fosse totalmente adaptado a viagens, né? Mas por várias questões, enfim, inclusive econômicas, eu não consegui realizar esse objetivo, né? Então continuei praticando off-road, fazendo trilhas pesadas e tal com o pessoal do meu Jeep Club. Porém, depois de muito tempo, começou a surgir em mim uma certa animosidade relacionada às trilhas do off-road tradicional, por conta de nós fazermos somente deslocamentos rápidos, né? Então, sempre a mesma trilha. Ou fazia a trilha do Pinheirinho, o Buraco do Camel, né? Trilha do Crocodilo, Uruca, eram sempre as mesmas trilhas, né? E gasta-se muito dinheiro fazendo off-road, manutenções, etc. e tal. Quem faz parte desse mundo sabe muito bem que a cada trilha deve-se fazer uma manutenção depois no carro. Então a gente acaba gastando bastante dinheiro, né? E eu comecei a ficar descontente. Eu queria gastar esse dinheiro, mas queria ter um retorno. E esse retorno eu queria que fosse através de novos lugares, conhecer novos lugares, etc e tal. Então passei a não participar ativamente de todas as trilhas que o meu Jeep Club organizava, justamente porque eu queria guardar aquele dinheiro para viajar com o carro, né? O Niva sempre foi um carro com manutenção relativamente barata, sempre atendeu todas as minhas necessidades. É um carro que eu não devia nada a ninguém, eu passava nos mesmos lugares que passavam outros Jeeps aí mais conceituados, né? Mas depois de um tempo a manutenção começou a ficar caro, e isso é uma coisa que eu nunca entendi direito. Quando as peças vinham diretamente da Rússia, elas duravam muito mais e eram mais baratas. A partir do momento que elas passaram a vir da Argentina e do Uruguai, a durabilidade caiu muito e as peças tornaram-se mais caras. E aí isso tornou inviável que eu continuasse com o carro, né? Então deixei ele durante um tempo numa agência à venda,
mas também com a possibilidade de trocá-lo por alguma coisa que pudesse de repente ser economicamente mais viável para mim. E aí surgiu a oportunidade em 2017 de adquirir o Sasquatch. Foi uma longa negociação e eu acabei fazendo uma troca, né? E peguei esse carro. E aí é que surge a questão do diferencial do projeto do Gurgel Sasquatch Overlander, né? Diferente de outros Overlanders que já adquirem um carro pronto, montado, já funcionando, e aí se adapta ao carro às necessidades Overlanders, o meu carro ele veio totalmente desmontado, né? A carroceria foi sacada do chassi, muitas coisas foram descartadas, então eu tive a oportunidade de começar um projeto do zero. Então o meu carro tem esse diferencial, ele é um carro que ele foi construído para o Overlander, né? E não adaptado ao Overlander, né? Para essa construção, eu passei a buscar muitas referências. Então, pesquisar, entrar em contato com pessoas de outros lugares, de outros países e tal. E acabei fazendo grandes amigos, como o Mark Carey, da Carico, né? Uma empresa que constrói carros de rally e off-road lá nos Estados Unidos, né? Me tornei grande amigo do dono da Carico, Mark Carey. Até agradeço a ele por várias participações e presentes que eu ganhei dele ao longo desse projeto, né? Me enviando peças, cedendo o projeto e conhecimento dele. E então a ideia que eu criei do Overlander é a ideia que é um consenso fora do Brasil, né? Mas como todo conceito novo, ele tem várias facetas, né? Depois eu acabei percebendo que aqui no Brasil se tem uma ideia totalmente diferente relacionada ao Overlander, né? E percebi também que, dependendo do país e dependendo do continente, também tem algumas diferenças. Mas a minha ideia principal é a ideia, principalmente dos veículos Overlanders, a ideia de construção dos veículos Overlander nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália, né? Então, para mim, o que norteou o carro foi pensar em duas frentes, né? Deslocamento off-road e sobrevivência, né? Então, ficou bem claro na minha cabeça que se eu quero acessar lugares de difícil acesso, o carro tem que ter um potencial off-road elevado. E aí foi muito fácil para mim, porque eu já tinha trazido toda essa experiência do off-road clássico para o carro, né? Então eu tentei balancear essa ideia da condução off-road e da sobrevivência. Claro que eu não vou dizer que eu não tenha preocupações com a questão do peso e até um certo conforto, mas por ser jipeiro há tanto tempo, eu tenho a consciência de que se eu quisesse um carro realmente confortável, eu não teria um Jeep, eu teria escolhido um outro tipo de carro, né? Então essa é uma coisa que ficou clara para mim, né? E a questão do peso, eu também aprendi com as pesquisas e conversando com esse meu amigo Mark Carey, de que os veículos Overlander, por mais que ele se preocupe com peso, eles sempre vão ser mais pesados até que os veículos do off-road tradicional. Então não vale a pena sacrificar, por exemplo, uma coisa extremamente necessária à sua sobrevivência ou ao deslocamento off-road, se preocupando somente com a questão do conforto ou tirar peso do carro. Claro, se tiver dois equipamentos com a mesma função, um for, né, menos pesado e o outro mais pesado, você vai escolher, obviamente, o que é menos pesado. Mas a ideia é que o veículo Overlander vai ser realmente um grande banheirão, né? Então eu tentei fazer isso com o carro. Era um sonho de infância já, que eu já tinha há muito tempo, mas que tinha outro nome, né? Então foi descobrir que isso era Overlander há pouco tempo atrás, na verdade, né? Foi conhecer realmente esse conceito. Então eu tentei construir um carro que atenda a todas as necessidades. Então comunicação, deslocamento, a questão também de acomodar alimentos, etc e tal, enfim, todas essas questões.
Então eu tentei tornar o carro o mais autossuficiente possível para que eu possa futuramente, aí, quando ele estiver pronto, fazer as minhas aventuras com segurança. Questão do nome, né? Muita gente pergunta, por que Sasquatch? Por que Sasquatch? O carro, ao longo do projeto, ele teve vários nomes, né? Sempre, desde o início, houve a necessidade de colocar um nome, até porque eu sempre apelidei os meus carros, né? Eu tenho um outro Gurgel que se chama Nivoformer, né? Uma brincadeira com os Transformers e tal. Só que eu não consegui encontrar um nome que tivesse a cara do carro, vamos dizer assim, né? Então um amigo meu de Botucatu, gaioleiro, Marcos Quintino, que inclusive me vendeu o motor que está no Sasquatch, ele apelidou o carro de Monstro. Esse nome ficou durante um bom tempo, mas inicialmente não me agradou porque era um carro, um nome muito comum, assim, vamos dizer assim, né? Mas ficou esse nome. A gente sempre, quando falava do carro, falava o Monstro, Monstro, Monstro. Quando ele foi para a oficina de fibra, né, a Box 767, do meu amigo também Lima, o Lima passou a chamar de Pé Grande, porque ele tinha um Chavante que era pequenininho, original, e quando ele colocou o Sasquatch do lado dele, ele viu aquela diferença imensa, então ele falou Pé Grande e o Pé Pequeno. Esse nome me agradou, mas ainda faltava alguma coisa, né? E um final de semana, eu em casa, conversando, eu e minha namorada conversando, nós estávamos assistindo alguns programas de canais overlanders no YouTube, e aí de repente a gente surge um vídeo do Survivor Man, né? E do Discovery Channel, né? E aí, cara, eram 7 episódios dedicados somente à busca do Sasquatch. Ele teve lá uma experiência no Canadá, que ele conseguiu filmar e tal, e ele falou sobre isso. E isso atiçou ainda mais a minha curiosidade, né? E aí, um dos episódios, ele fala somente sobre povos indígenas norte-americanos, né? Tanto do Canadá e dos Estados Unidos. Aí eu entrei em contato com um amigo meu, Jonathan Fredericks, que é um amigo meu lá de Enid, em Oklahoma, que da divisão Oglala do povo Lakota. E aí nós começamos a conversar sobre o Sasquatch, sobre o Pé Grande, o Sasquatch, né? Ele inclusive me relatou que o pai dele teve um encontro com ele. E aí eu passei a lembrar de histórias também que minha avó contava. Minha avó contava a história do que as pessoas chamam na cultura popular de capelobo, mas que na cultura guaianá se chama Icatotem ou Crã, que é um ser que cuida da natureza, ele é um guardião da natureza, e que ele é incrivelmente descrito da mesma forma como o Sasquatch na América do Norte, né? Pelos pretos e vermelhos, um cheiro almiscarado, ele se parece muito com uma espécie de macaco muito grande, né? E que ataca as pessoas em alguns momentos, né? Minha avó até contava que um dos tios dela, quando voltava do centro de São Paulo para o bairro de São Miguel, que na época, nós estamos falando aí da década de 20 mais ou menos, era uma distância de um dia a cavalo, e ele chegou muito tarde, ele acabou se perdendo na estrada, e ele foi morto por um Icatotem, né? E aí, essa ligação entre um povo lá dos Estados Unidos, tão longe da gente, né, com a cultura dos meus antepassados, né, da história da minha avó e tal, acabou dando tom para que eu escolhesse esse nome aí. E aí eu batizei ele de Gurgel Sasquatch, e, né, uma homenagem aí a essa ligação entre o Icatotem Crã ao Sasquatch. E aí, como eu sou espiritualista também, né, relacionado à questão indígena também, a minha forma de pensar a religiosidade guaianá também, eu acredito que quando eu coloquei esse nome no carro, ele ganhou um espírito, né? Então, o Sasquatch, ele tem um espírito, né? Ele passou a ter um espírito. Então, esse nome não tem só uma importância do próprio nome, mas também uma importância cultural. E é isso. Espero que vocês gostem aí. Um forte abraço. Muito obrigado pela oportunidade aí de falar um pouquinho sobre o meu projeto.